Tem existido uma certa dificuldade dos clubes de entender um pouco o que seria essa transformação e até mesmo para os torcedores. Porque fica parecendo às vezes que é uma compra do clube. Eu queria que você explicasse um pouco o que isso vai se dar na prática a partir da lei aprovada. Na verdade, a mudança da organização, da estrutura da organização do clube, não quer dizer que vai haver uma privatização dos clubes, né? Que os torcedores vão perder a propriedade desses clubes. O que quer dizer é que transformaremos de um sistema hoje que é de associação, como se fosse um clube de bairro, em que os sócios se reúnem para frequentar a piscina e jogam seu futebol no final de semana. Imagina que um clube desse forme um time de futebol, esse time de futebol tenha muito sucesso e passe a jogar o Campeonato Brasileiro. A partir desse momento, né, que ele estiver jogando o Campeonato Brasileiro, ele passa a gerar uma série de receitas e dívidas também. E que a organização jurídica dessas associações não permite com que haja um controle dos atos desses gestores. Então, o sistema empresarial, o que se quer a partir do projeto de lei é induzir ou estimular que esses clubes, que antes eram de fato associações pequenas de bairro, possam passar a ser organizados com um sistema empresarial. Isso, para o torcedor, é importantíssimo. Por quê? Porque o gestor vai ter responsabilidade, os investidores terão maior segurança jurídica para fazer os seus investimentos. Hoje, o clube não tem qualquer tipo de transparência, os gestores não têm qualquer tipo de responsabilidade. Então, o que o sistema do projeto de lei propõe é justamente criar estímulos para que a organização do clube deixe de ser associativo, e aí eu poderia dizer amadora, e passe a ser profissional. Então, o que se quer é profissionalizar. Agora, se vai haver um investidor que com o aporte de capital dele será suficiente para comprar o clube, isso o próprio clube vai decidir de acordo com o modelo que ele adotar. Alguns clubes podem vender 50% das suas ações, outros clubes podem escolher ficar com o controle das suas ações. E isso todos os associados dos clubes hoje poderão ter oportunidade de decidir em assembleia. Um instrumento interessante aí com o clube empresa é a questão da recuperação judicial. Por exemplo, o caso do Cruzeiro agora, ou foi até dito lá pelo CEO do clube que isso seria importante nesse momento. O que significa isso? Quais são as vantagens de ter uma recuperação judicial para um clube grande se recuperar rapidamente e que está sempre em busca de resultados? O projeto Clube Empresa permitiu às associações que se transformam em empresa ingressarem com pedido de recuperação judicial. O deputado ele teve consciência de que apenas induzir os clubes a se transformarem em empresa não era necessário. Não era suficiente. Hoje os clubes têm um passivo exorbitante. Então, teria que haver algum sistema para reestruturar esse passivo. E a recuperação judicial, que já é aplicada às empresas, é um instrumento de reestruturação do passivo, das dívidas das empresas, ele é plenamente aplicável ao clube. O que aconteceria num eventual pedido de recuperação judicial? Todas as dívidas hoje que são cobradas do clube seriam suspensas, ou seja, todas as ações que bloqueiam as receitas dos clubes seriam imediatamente suspensas. Isso não quer dizer que vai haver um calotão, como tem sido dito. Não é isso. Apenas haverá uma suspensão durante um período de tempo determinado para que o clube possa propor um plano de pagamento dessa dívida. E quem aprova o plano de pagamento da dívida é o próprio credor. Então, a recuperação judicial, o ambiente judicial, ele nada mais serve para que haja ordem nessa negociação dos credores. Ou seja, uma negociação que poderia ser feita fora do âmbito judicial, né? Eu negocio com o credor X, mas o credor Y está me executando, isso cria uma confusão na negociação, uma impossibilidade de negociar. O processo de recuperação judicial faz com que haja ordem no pagamento dessas dívidas. E sempre lembrando, o plano de recuperação judicial ele é proposto pelo devedor, porém, são os credores, em sua maioria, que deverão aprovar esse plano de recuperação judicial. No caso do Cruzeiro, eu não vejo outra opção a não ser um processo de recuperação judicial. Hoje o clube tem uma dívida exorbitante, incontrolável,
ele não consegue controlar hoje quem são os seus credores, de onde vêm as penhoras. Então, o processo de recuperação judicial hoje do Cruzeiro poderia auxiliar o Cruzeiro a colocar ordem nesse processo e nesse tempo de suspensão, a pensar num plano de pagamento para que possa negociar num ambiente mais tranquilo, né, monitorado pelo Ministério Público e por um administrador judicial, diferente do que se pensa também, administrador judicial não fica no clube, administrador judicial, que é nomeado no processo de recuperação judicial, ele é apenas um fiscal do processo. Ele não vai determinar quem é que contrata o jogador X, Y ou Z. Ele é apenas um fiscal do processo. Ele ocupa uma posição processual. Então, um processo de recuperação judicial hoje num clube como o Cruzeiro, que está com sua dívida completamente descontrolada, seria importante, né? E a lei do clube empresa já permite isso. Imediatamente após a transformação, ele poderia ingressar com o processo de recuperação judicial, justamente para que haja a formação de uma fila de pagamentos e que essa fila possa ser negociada num ambiente mais saudável, mais pacífico do que uma negociação fora de um ambiente judicial. O que o Cruzeiro pode ir se preparando agora, nos próximos meses, próximas semanas, para já se transformar num clube empresa, tendo em vista aí que a lei pode ser aprovada daqui a pouco, alguns dias? Existem algumas etapas para a transformação. Hoje o Cruzeiro é uma associação civil que precisa reunir o seu conselho, precisa reunir a sua assembleia de sócios para que haja a tomada de decisão, né, por transformar em clube empresa. Hoje o Cruzeiro já pode se transformar em empresa, ele não se beneficia ainda dos benefícios que há lá no clube empresa, porém com a promulgação da lei ele passa a se beneficiar de todas os incentivos criados pelo projeto Clube Empresa. Então o que o Cruzeiro poderia fazer hoje era já reunir a sua assembleia de sócios para que esse tema seja tratado de maneira mais urgente possível.